Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Esse vídeo é referente ao artigo científico da matéria de redes de computadores da UFMT, Campus Cuiabá, da dupla Gabriel Nieder e Richard César, que vos fala. Vamos começar. Vamos falar sobre redes mesh e suas aplicações no cenário cotidiano, tá? Onde usamos redes mesh, onde prospectamos usar no futuro, onde usamos já no presente, suas vantagens e desvantagens. Vamos falar um pouco mais seguindo o artigo. Primeiro temos o sumário, certo? Mostrado o que vamos trabalhar, a introdução, a fundamentação teórica das redes mesh, as suas aplicações, seja na automação residencial, industrial e outros fatores da nossa vida, como monitoramento, esportes e serviços emergenciais. Os desafios que a rede mesh que já afeta hoje, né? Que afronta a rede mesh, e o que vamos enfrentar mais para frente, e as suas tendências, analisando com conclusão e as referências. Ok? Vamos começar com o nosso resuminho aí, que esse artigo vai falar sobre a rede mesh, ok? O seu contexto na automação residencial, industrial e no nosso cotidiano também, nossa vida, né? A parte residencial. E vamos falar sobre suas vantagens, desvantagens, seus principais exemplos, onde atua, onde não atua. E vamos concluir para onde vai chegar no futuro, qual é a pretensão, né? Qual são o nível, o que impede de chegar nesses níveis. Então, vamos lá. Temos como palavras-chave topologia, a latência, interconectividade, segurança, automação e mesh. Tá? Na introdução, vamos falar o seguinte, que rede mesh hoje está sendo uma área que está crescendo bastante, né? Uma ferramenta, uma opção aí de automação que está crescendo muito, né? Só que ela já tem um pouquinho de tempo e são vários tipos de tempo, vários tipos de redes que a rede mesh está se destacando agora, certo? Mas o que é a rede mesh, né? Ela é uma forma de fazer uma conexão, certo? Que vem conectar sem precisar de fios, certo? De ter essa conexão de um equipamento ou outro por cabeamento, e sim fazer essa conexão tudo online, né? Tudo wireless por Wi-Fi, tá? Então, aí aqui, ó, começando no primeiro parágrafo, o principal objetivo desse sistema é atender as necessidades de comunicação de longa distância dos seres humanos, certo? Então, já começamos aí. A gente salienta também, ó, que esse estilo ele vem de redes industriais, né? Que já é um campo muito grande referente a essa área, pois, querendo ou não, indústrias aí trabalham com isso, porque como você vai puxar um cabeamento de um começo de uma indústria até o final, né? Então isso aí já vem grande e agora vem crescendo bastante, né, na parte residencial também, tá? Aí que a gente salienta como funciona alguns tipos de redes, né? Que é o anel, estrela, árvore, híbrida, DCN, e agora a rede malha, que é o que a gente vai trabalhar, que é a rede mesh, ok? Então, salientamos também que a automação ela vem crescendo muito, muito no nosso cotidiano, no nosso presente, e só tem a crescer mais e mais no futuro, certo? Vamos lá e a gente salienta mais alguns pontos sobre isso, certo? Que ela tá aí para mudar o futuro, o nosso presente e o nosso futuro. Fundamentação teórica. Uma rede mesh, né? Como eu já tinha falado antes, vou falar novamente, aqui é a sua definição. É uma arquitetura de rede sem fio, certo?
que em cada nó atua como roteador de ponto de acesso, tá? Essa é a definição aí que pode estar mostrando, a definição que você pode estar passando para as outras pessoas, que ela vai entender. Mas o que seria isso? Cada ponto é um roteador. Não preciso uma rede Wi-Fi, por exemplo, que o roteador está na sala e o meu quarto é muito distante, então o sinal não chega. Não, todos os equipamentos que estão conectados, ele vai mandar o sinal. Se eu ficar muito longe daquele roteador, eu vou perder o sinal. Mas não, tem outro que está mais próximo, ele vai me dar esse sinal. Então, cada ponto, cada nó atua como um ponto de acesso, como um roteador, tá? E aí, devido a isso, devido a estar tudo conectado, né? Por ser uma malha, por estar todos os pontos de acesso junto e por ser uma malha, por estar tudo conectado com tudo, essa conexão, essa malha faz com que os dados sejam entregues de uma melhor forma, mais rápida e com uma melhor qualidade. Por que eu falo isso? Que nem eu citei o exemplo do Wi-Fi. Se eu coloco um roteador Wi-Fi na sala e só pego essa informação desse roteador, para ele chegar um dado chegar até mim, se eu estiver muito longe, é complicado, certo? Pode ter alguma interferência ou nem chegar. Então, quando eu cito o caso da rede mesh, eu não preciso puxar o dado do roteador principal. Tem um outro ponto de acesso do meu lado, pode estar mais próximo. Ah, está congestionado esse ponto de acesso. Eu tenho outro, eu tenho outro, eu tenho outro, certo? Com outros componentes. Então, ele vem para ajudar bastante, certo? Só que ele não é tão simples. Ele tem vários tipos de protocolo de roteamento, certo? Eu vou estar citando aqui alguns, ok? Que cada protocolo tem a sua característica, certo? O OLSR, qual que é esse protocolo? Ele é um protocolo proativo, certo? É um roteamento proativo, que ele mantém uma tabela de estado link atualizada para todos os nós da rede e calcula a rota mais curta. Foi o que eu expliquei. E ele é muito eficiente em termos de largura de banda, certo? E ele se adapta muito rápido. Então, esse é um protocolo muito bom, bastante usado. O AODV, certo? Ele é um protocolo de roteamento reativo, certo? O que é isso? Os nós sob demanda, certo? Eles cobrem rotas para outros na rede quando necessário. Ele vem aqui ver se está sobrecarregado, ele busca outro, certo? Então com isso ele reduz a sobrecarga comparado com o OLSR, ele introduz um atraso na maior descoberta de rotas, entendeu? Então esse AODV é uma forma muito boa. E temos o Batman, né? O BAT-MAN. Ele é um protocolo de roteamento híbrido que ele combina certas características do protocolo proativos e reativos, certo? Então ele é um dos melhores aí protocolos para usar, tá? As suas vantagens de usar uma rede mesh é a confiabilidade e redundância, tá? Isso é um tópico muito bom. Confiabilidade, redundância, flexibilidade, escalabilidade e automação e autoconfiguração, tá? São pontos muito importantes que fazem a gente usar a rede mesh, tá? Porque confiabilidade e redundância? Ela oferece uma confiabilidade muito grande, muito alta, pois uma falha de nó não resulta na perda total da comunicação, certo? Os pacotes de dados vai chegar até você por outro caminho, ou talvez até mais rápido, tá? Então, de uma forma que não muito difícil ter perda, ok? Flexibilidade e escalabilidade. Por quê? Porque ela permite você adicionar vários equipamentos, né? Vários equipamentos, vários pontos, né? Vários nós que não vai interferir, tipo, não vai parar. Você pode adicionar, certo? Além que a sua configuração, né, da rede ela é bem tranquila, tá? E por último, automação e autoconfiguração. Essa rede mesh, ela pode se autoconfigurar
e se adaptar tranquilo. Isso simplifica, né, o nosso trabalho, o trabalho do humano, né? E além disso, os algoritmos de roteamento dinâmico permitem que a rede se ajuste continuamente às mudanças da topologia. Então ele vai mudando, né? Vai mudando o estilo da malha e ele se adapta, certo? Porém, tem as suas desvantagens. Sua primeira desvantagem: overhead e roteamento de overhead de roteamento e latência. O roteamento dinâmico, né, introduz um overhead adicional no processamento e a latência de transmissão de dados. Ele calcula, certo, as rotas e toma decisão, o que pode afetar o desempenho. Tipo assim, a gente está pensando em mandar os sinais, né? São vários sinais, eu posso mandar de um lugar para o outro, tranquilo, beleza. Ele te dá essa vantagem de que você não vai ter a perda, mas ele calcula. E quando ele calcula, ele te dá um atraso, certo? Ele pode afetar o seu desempenho. A complexidade, perdão, implementação e gerenciamento. É uma coisa que afeta a gente hoje, porque complexidade, né, de implementação e gerenciamento afeta a gente hoje, mas eu penso que essa desvantagem hoje ela é real, só que ela mais para frente ela vai diminuindo, porque quanto mais usar, mais as pessoas vão ficar craque no assunto, então vão melhorar, certo? E é uma coisa que tem a crescer. Então, mas hoje é um ponto, né? Que a configuração correta dela dá certo, porém você tem que saber, você tem que manejar certinho a primeira instalação, certo? E o custo? Hoje o custo dela não é barato, querendo ou não, como a gente já está falando desde a introdução, desde a capa. É um negócio que está crescendo agora, então tudo que vem de novidade, né, na vida aí acadêmica, na vida de tecnologia, vem com um custo alto. Então, querendo ou não, o custo da implantação dessa rede mesh tem um custo inicial muito alto, certo? Isso vai se adaptar. Porém, todas as suas vantagens se pagam, né? Valem o custo, mas isso vai melhorar mais para frente, tá? Agora vamos entrar para a parte de aplicações, onde hoje no presente usa a rede mesh. Temos a automação residencial, industrial, o monitoramento, esportes e serviços emergenciais são os tópicos que vamos usar nesse artigo científico, tá? E tem outros exemplos, mas quisemos tocar mais nesse assunto porque são os mais importantes, né? Hoje, aí, automação residencial a gente nem se fala da rede mesh, porque ela garante uma conectividade muito grande para toda a residência, tendo residência de mais de um andar, né? Então, é muito bom. E também fora o controle dos dados que vem para a gente. Então você consegue controlar o que um dado está passando para o outro, o que um nó está mandando para o outro. Então isso facilita bastante e o controle é muito grande. Então tem até aqui no segundo parágrafo ele fala isso, ó, facilitando o controle. Então, muito bom. Fora que também tem a vantagem de tirar esses cabeamentos, né? Esses cabeamentos todos, que querendo ou não, uma residência, isso é um custo a mais, né? É, isso é ótimo, já economiza pra gente, certo? Então, que nem eu falei da atividade, com esse controle a gente pode evitar muita coisa. Uma atividade suspeita, um movimento indesejado, ela pode mandar um alerta pro seu smartphone, um e-mail, computador e, querendo ou não, você tem um cuidado maior na sua residência. Então, a gente está falando de conexão, certo? De ter um dado mandado para o outro, de eu saber os dados, mas também a gente tem até a segurança, certo? Por exemplo, se eu uso um sensor, eu uso uma ferramenta que protege a minha casa, com a rede mesh, tendo essa malha de dados, eu consigo ter essa informação muito rápido. Então, a automação residencial com a rede mesh só tem a crescer, tá? Hoje tá crescendo muito no mercado e é o futuro nosso da conexão, tá? Automação industrial. Na automação industrial, ela já é um campo que já está mais alto, né? Mais presente. Então, e nela a gente tem vários fatores aí que ela vem crescendo muito, né?
Primeiro, que é na comunicação e monitoramento em tempo real. Esse ponto foi o ponto que eu já falei na residencial, que já ajuda bastante, certo? Então, na indústria, isso, como eu expliquei no começo do vídeo, né, facilita muito, já ajuda muito, porque você imagina uma indústria, a indústria é muito grande. Como que você vai ter o controle, um roteador que pegue tudo isso? Então, uma rede malha, uma rede mesh é muito importante e vem ajudar bastante, né? Você consegue controlar e monitorar tudo na hora, tudo ao mesmo tempo. Controle distribuído e redundância. Como eu já citei nas vantagens lá em cima, você tem todos os valores mais rápidos, mais fáceis e de vários pontos, de vários nó, não focando só em um. Né? Sua mobilidade e flexibilidade, eu já citei também. A manutenção preditiva e otimização. Poxa, se você sabe onde está estragado, uma rede mesh, como está tudo conectado, se tem um ponto que saiu, você já sabe, certo? E ele ainda, você pode programar para te dar um sinal. E mostrar ainda, tipo, ó, isso aqui está estragando. Isso aqui, tipo, quando eu falo estragando, por exemplo, uma máquina que a sua eficiência é 100%, ela está trabalhando 80, 70, então cuidado, tem alguma coisa errada. Então, para industrial, isso só vem crescendo, já está presente, já vem crescendo mais e mais. Segurança, como eu já citei antes, você consegue controlar, se você tem um sensor, se você tem alguma coisa, você consegue controlar a sua indústria inteira estando no escritório, certo? Integração de sistema é o que eu falei já, tenho falado desde o começo do vídeo. Agora, monitoramento. Por que a gente citou monitoramento com uma das suas aplicações? Porque a gente, na engenharia elétrica, a gente monitora muito tudo. É tudo muito importante, medidas principalmente. Então, eu tenho um disjuntor. Eu preciso saber quanto que está passando, qual corrente está passando, qual a tensão que está ali, certo? Qual é a temperatura do cabo, do disjuntor, dos pontos, né? Será que eu tenho um ponto quente? Não tenho? Curto-circuito? Então, o monitoramento é muito importante. Na rede mesh, poxa vida, isso facilita muito a gente. Então, ó, a gente citou aqui monitoramento de energia. Você está vendo? Qual é a corrente? Qual é a tensão? Certo? Querendo ou não, você pode estar mandando um sinal também. Você pode estar mandando com a rede mesh, você pode estar mandando uma tensão, uma corrente para alguma coisa. Então isso é incrível, tá? Então a rede mesh ajuda bastante no monitoramento de energia. Monitoramento de sistemas elétricos industriais. É a mesma coisa que eu já citei, que você pode ver se está gerando bem, se está funcionando bem, se a eficiência dela é boa, fator de potência. Mas tem uma máquina que manda 50 quilos de areia. Essa máquina não está mandando 50 quilos, está mandando só 30. Então tem alguma coisa, está entupido, não está? Tem alguma pedra no rolamento? Então, a gente tem que verificar. E com a RISMesh ela te dá essa informação que tem alguma coisa errada, certo? Monitoramento de energias renováveis. Olha, isso é o que vem mais crescendo ultimamente, né? Com as energias renováveis, com usinas solares e eólicas. Você consegue controlar tudo isso pela rede mesh. Hoje, com as tecnologias que temos hoje, essa rede mesh, poxa, é muito bom. E o monitoramento de redes elétricas inteligentes, tá? É o que a gente já vem citando, que faz as medidas, faz tudo certinho, vê o que você consegue controlar à distância em tempo real, todas essas informações. Então, as aplicações são várias, são várias, são várias. E você vê, é muito amplo. Então a ResMesh só tem a crescer. Já é muito grande e só tem a crescer. O outro ponto, esportes. Ó, como assim esportes? O que tem a ver o esportes com a RedMesh? Monitoramento e transmissão de dados. Comunicação entre atletas e equipes técnicas. Monitoramento e segurança de eventos esportivos. E análise de dados e estatística. Por que eu já citei os 4 pontos? Porque esses 4 pontos são meio que ligados. Como assim ligados? Porque eu vou dar um exemplo do futebol. Tem um cara que fica no banco de reserva com um computador e ele precisa analisar cada jogador. Eu tenho um jogador que ele aos 20 minutos ele cansa muito. Então tem que arrumar uma forma de ver o que está acontecendo. É o batimento cardíaco, ele respira errado, certo? Tem um atleta, eu quero ver ele jogando os 90 minutos, como o corpo dele desgasta. Ele desgasta muito, desgasta pouco?
Esse jogador está correndo muito, ele tá ficando parado. Então, com o Head Smash, tendo um chip, né, um exemplo, um chip, um equipamento que cada um coloca, os jogadores colocam no peito, você consegue ter um monitoramento ao mesmo tempo. Então, um tá passando, um dado tá passando pro outro. Mais para frente, hoje não é usado, mas um exemplo, se um jogador pudesse usar um fone no ouvido, aqueles chipzinho que coloca no ouvido, cada um passava um sinal para o outro, conversava entre o goleiro passava informação para um atacante, entendeu? Então, essas informações, esse exemplo que eu dei, já mata essa parte do esporte. Você já vê que ela só tem a crescer no esporte e já está auxiliando muito. Essa tecnologia está crescendo muito, né? E por último, a última aplicação que a gente citou são os serviços emergenciais, tá? Comunicação robusta e flexível, cobertura ampliada, mobilidade, resiliência e compartilhamento de dados. Poxa, aí Smash pode crescer de uma forma tão grande. Eu quero mudar um assunto, porque querendo ou não, esses tópicos eu já estou falando, né, que ela é um dado mais protegido, mais seguro, e o que eu quero citar é uma rede Smash maior. Um exemplo, você tem um controle de dados. Eu vou dar um exemplo, na verdade, vou dar um exemplo de um hospital. Um hospital conectado à rede Mesh, você tem o controle de tudo que está acontecendo naquele hospital. Então você sabe se tem um local que está muito superlotado, que não está, um local que precisa de alguma coisa ou não. Na rede Mesh você vê ele tem um equipamento que controla a quantidade de sangue que eu tenho no estoque. Ele vê ali, entendeu? Ele vê se tem muito, se tem pouco, ele já manda. Ah, eu tenho uma demanda muito grande de sangue em tal local, você já sabe. Então, cara, a distância só consegue controlar um hospital, sabe? Uma gerência de hospital. Então, isso também só tem a crescer. Um exemplo é isso aqui no Red Smash, numa pandemia, poderia muito bem ter ajudado. Olha, tem um hospital ali em Cuiabá, no Tijucal, tem 50 pessoas para 30 leitos. Ah, eu tenho um hospital no Osmar Cabral que cabe essas 20 pessoas. Como eu sei disso? Pelo Red Mesh, entendeu? Que ali tem um sensor que mostra, algum equipamento que mostra isso, certo? Então, isso só tem a crescer mais e mais, tanto na residencial como nos esportes, serviços emergenciais e na indústria que já tem bastante, só crescer, só ampliar mais e mais. Ok? Os desafios que enfrentamos e que vamos enfrentar. Escalabilidade. Esse é um ponto que eu já citei anteriormente, né? É um desafio aí fundamental na implantação da Smash, né? Que a medida de número de dispositivos conectados aumenta a demanda por largura de banda, certo? Beleza, a gente está citando aqui que pode colocar vários equipamentos, vários nós. Só que, querendo ou não, é muito tráfego de dados. Isso pode atrapalhar. Ela já vem crescendo, ela já está melhorando bastante nisso, ela já é um sistema bom, porém tem esse problema de escalabilidade. Mas isso é um desafio que está sendo estudado, que já vai crescer e vai ser melhorado mais para frente. Gerenciamento de interferências, esse é um outro ponto. Querendo ou não, são vários nós, são vários equipamentos, então tá tudo conectado. Então, querendo ou não, pode ter uma interferência de sinal, né? Eu mandar de um ponto para o outro e tá vindo o outro dado, pode bater, né? Mas isso aí vem com uma estratégia já avançada para mitigar essas interferências. Tá? Alguns algoritmos que seguram dado, esperam um tempo para mandar um dado. Então, isso já vem sendo estudado e é um desafio grande para resolver aqui presente e futuro. Segurança de rede já é um esquema, né? Uma malha já é muito seguro, porém acontece algumas invasões, certo? Um equipamento entra, você pega um dado de outro, como está tudo conectado um com o outro, você pode ter acesso caso alguém venha de má fé, né? Então isso aí também já está sendo estudado e isso é um desafio a melhorar. Outros pontos, gerenciamento e manutenção. É uma coisa fácil de lidar? É. Manutenção é tranquila? Sim. Porém, algumas coisas de gerenciamento podem ser complexas, especialmente em lugares muito grandes, né? Ambientes grandes. Pois uma configuração ela começa tranquila e depois ela vai aumentando, pode ter algumas falhas, certo? De firmware, de mandando. Mas isso aí também está vindo crescendo, como sua aplicação na indústria é muito grande, então ela vem crescendo bastante, tá? Regulamentação e políticas. A rede mesh
querendo ou não, ela pode ser afetada por algumas políticas governamentais. Querendo ou não, tá tudo conectado, o governo falou, epa, tá passando sinal, tá vendo muita coisa que eu não tô vendo. Então, querendo ou não, tem uns casos assim que pode estar atrapalhando no futuro, tá? Mas, querendo ou não, o investimento, como ele é bom, como ele é rentável, isso vai diminuir, né? Mas o certo é sempre tentar andar na linha, ok? Aceitação social. Eu penso que isso hoje é o tópico maior de desafio da Rede Smash em questão de comercialização da, como é que fala, um impulso no futuro dele. Porque querendo ou não, você implantar uma rede que está tudo conectado para a sociedade é um pouco complicado. Você colocar uma internet na casa quando lançou, beleza, você está conectado com o mundo. Mas até hoje tem muita gente que não tem nenhum acesso à internet por não querer ter acesso à internet, por achar que está inseguro, né? Então agora você imagina uma rede mesh, que já tem um custo de início alto também, que vai se conectar com tudo. Então, se você se conectar com tudo, todo mundo vai saber as informações. Então, querendo ou não, tem vários impactos de custo, de confiabilidade, né, que pode ter. Mas isso aí, como está sendo bastante estudada essa área está crescendo. Então, como toda tecnologia nova tem o seu trabalho de aprender, isso vai estar melhorando de pouquinho em pouquinho. As suas tendências aqui. A tendência da rede mesh, né, tem alguns tópicos, mas já que são, né, avanços tecnológicos, padrões e protocolos aprimorados, integração com tecnologias emergentes, aplicação em smart cities, certo? Uso em áreas rurais remotas, expansão de redes comunitárias. O que é isso? O que cada ponto diz? Qual é a tendência? Tecnologia, futuro, certo? Então, querendo ou não, a expansão da tecnologia são as tendências da rede mesh, tá? Avanços tecnológicos, os equipamentos que são usados na rede mesh, certo? Pode trazer maior alcance de sinal, mais segurança, mais transferência de dados mais rápida, mais segura, sem interferências, entendeu? Então os avanços tecnológicos só vão melhorar os avanços, a rede mesh, tá? Padrões e protocolos aprimorados, como eu falei da segurança, como eu falei do controle aí de dados, de estar mandando mais rápido. Então, isso aí já vem com nesses padrões e protocolos aprimorados, né, para o futuro. Integração de tecnologias emergentes, como eu citei no caso. Então, você manda para uma nuvem os dados, você pode cuidar à distância, certo? Aplicação em Smart Cities, cidades conectadas. Imagina um bairro conectado com o outro, a prefeitura conectada com o outro. Você ter, você ter uma cidade inteira conectada, você no Tijucal, certo? Consegue ver se tem algum problema no Porto, um exemplo, outro bairro. Então, você, não, ali tá faltando luz. Manda lá, manda uma equipe, deu problema, qual o problema? Faz a solução. Tá faltando comida, faltando alguma coisa, então querendo ou não, Smart Cities é uma tendência, né, de ter o controle e usar e fazer as ações também pela Smash à distância. Uso em áreas rurais, isso também está crescendo muito, certo? Querendo ou não, você tem um controle de uma plantação, de uma colheita, poxa, irrigação, poxa, isso é muito grande, isso é muito bom, isso é muito grande e só tem a crescer, tá? A expansão das redes comunitárias também, como eu já citei, tendo a inclusão digital de várias pessoas, vários cidadãos. Conclusão. Então, a gente conclui, né, que as redes mesh é um equipamento muito bom, de segurança, de boa tecnologia, tem suas vantagens, tem suas desvantagens, mas principalmente seu custo alto de início, né? Mas a gente garante que é um equipamento bom, é um equipamento que está no nosso cotidiano, uma topologia, né? Uma malha é muito importante, querendo ou não, é muito vantajoso. Só tem a crescer no nosso cotidiano, na nossa atualidade, e no futuro só vai usar isso. Mesmo com as suas desvantagens, que a maioria das desvantagens que eu apontei aqui é coisa de tempo para resolver, né?
O custo alto, eu acho que é o maior problema. Rápido, com a evolução, né, da aceitação, com a evolução das tecnologias, só tem a ficar mais abrangente para a população, certo? E aqui as nossas referências, são 3 referências, são artigos de, de vários especialistas na área, né? E então é isso, agradeço. Nós da dupla Gabriel Nieder e Richard César agradece a compreensão de todos, do professor, e muito obrigado.